A gente está com convidada hoje no estúdio, a deputada estadual Márcia Ursulac. É a nossa convidada hoje. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês hoje. A última vez que você veio aqui, estava bem no comecinho do trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Ainda ela estava chegando, arrumando as coisas no gabinete. Então eu vou começar querendo saber, né? Depois de todos esses meses, que tal o trabalho ali de deputada estadual? É emocionante. É uma emoção. Assim, a Assembleia, como os deputados falam, é a caixa de ressonância da sociedade. Então, todos os assuntos, né, do momento que a gente vive, ele tem uma repercussão lá dentro. São 54 deputados, deputadas, somos 10 mulheres, 44 homens, e com as suas causas. Então, a gente tem muitos debates interessantes, alguns não tantos. A gente às vezes perde muito tempo com a ideologia, vocês têm acompanhado aí. Sim. Uma polarização desnecessária que não contribui para a sociedade e que atrapalha. O debate é bom, mas é aquilo que constrói para a sociedade. Mas assim, eu estou gostando muito do trabalho. Entrei pensando só na saúde, agora eu já estou em frente parlamentar de reforma tributária, comissão de Constituição e Justiça. Que legal. Então, assim, a gente acaba se envolvendo com tantos temas que são de relevância para a sociedade. E entender, né? Ouvir. Eu acho que o papel do parlamentar é esse, ouvir as demandas, necessidades, anseios da sociedade e tentar contribuir, não só, porque assim, tem um equívoco também da questão legislativa, que o poder legislativo no Brasil, estadual, com todo respeito, eu sou uma deputada e estou lá eleita para isso, tem muito pouco a fazer em termos de lei, mas nós temos muito a fazer em outras áreas. E aí que eu acho que a Assembleia está amadurecendo. A gente vê um momento, por exemplo, Assembleia itinerante, de conversar com as pessoas nos municípios. A gente tem feito esse trabalho. Interessante isso. Chegar mais perto do povo, né? Porque fica uma coisa um pouco distante para quem não entende muito o trabalho, ouvir as demandas, contribuir. Agora a gente tem discussão de orçamento, plano plurianual que vai planeja o Estado aí para os próximos 5 anos. Então, tem múltiplas tarefas lá e é um mundo muito interessante. A impressão que eu tenho, vamos ver se eu estou certa ou errada, né? Mas a impressão que eu tenho, assim, a Assembleia recebe e chega com facilidade a demanda de grupos mais organizados, que têm representação, que já têm uma articulação política de anos e tradição de fazer isso, né? De levar as demandas. E outras fatias, parcelas, setores da sociedade não têm isso. Então, é preciso fazer isso mesmo. Às vezes fala, o deputado, boa parte da semana está nas suas bases, mas se não for ouvir, as demandas realmente não chegam. É assim? Eu acho que tem razão. Os grupos organizados, eles chegam mais fácil. A gente teve, por exemplo, debate aí, teve uma reforma, algumas mudanças, né, nas secretarias. O governo mandou aí final de junho, julho, para a gente debater, plano de carreiras, enfim. Então, a gente percebe que esses sindicatos têm um poder de pressão muito maior, porque são organizados, têm volume, já tem um histórico disso. Mas eu acho que esse é o papel também nosso, de parlamentar, de estar ouvindo algumas demandas que, às vezes, as pessoas não têm vocalização e não têm como chegar. E o fato da gente poder também está mais próximo da população, esse contato que o deputado tem nós temos sessões segunda, terça e quarta. Quinta e sexta, sábado e domingo, a gente acaba tendo muito contato com as pessoas. As pessoas nos abordam na rua. Eu sou uma pessoa que fiquei um pouco famosa por conta das minhas broncas na pandemia. Então, as pessoas me encontram no mercado. Eu acho interessante. Outro dia eu estava no mercado, a caixa do mercado falou, o pessoal ainda me chama de secretária Márcia. A secretária, a senhora é deputada. Não, pode me chamar de secretária, não tem problema. Então, eu tinha uma demanda de segurança pública aqui num bairro, na periferia de Curitiba, ali no Bairro Novo. Falei, não, vou falar com o Coronel Útil, que é o nosso secretário de segurança. Sim. Passou uns 15 dias, fiz um requerimento lá, conversei, encontrei ele pessoalmente, mandei. Ela falou, agradeci, viu? Fizeram uma ação lá no meu bairro. Olha. Então, assim, é uma pessoa
Então, eu acho que esse papel, às vezes a gente não imagina a repercussão. Ela faz quase o papel de vereadora. Ela baixa. Mas é interessante que a Márcia fala, assim, que se vê ela que está lá dentro tem essa visão. Eu acho que a Assembleia, ela mesma deixou de ser tão protagonista. Ela é mais protagonista do que ela imagina. A Assembleia, ela é maior do que ela se olha no espelho. E é interessante, eu fui vereador e deputado federal, não quis passar pela Assembleia, porque a Assembleia ficou uma coisa muito ideologia, vamos dizer. Eu lembro que eu às vezes assistia a sessão, eram muitos assuntos que não têm relevância para a sociedade. Mas na Câmara Municipal, no lugar o bicho pega, igual ela. Por que o bicho pegou pro lado dela? Porque as pessoas que tocaram a Covid com sinceridade, com franqueza e direto, assim, pau, cacete e polícia, fizeram com que seus prefeitos não ficassem na valeta. É o Ratinho Júnior e o Rafael Greca. Queira ou não queira, tinha um secretário e uma secretária que falavam. Então, eles eram o boi de piranha. Eles que eram, quem que é o primeiro que vai? Sou eu que vou. E ela que ia. E isso trouxe para nós uma sensação de poder e autoridade. Então, você é uma mulher que sempre teve poder e autoridade. Poder porque você era secretária, autoridade porque você sabe o que você estava falando. Quando ela entra lá, isso que eu digo, vou na Assembleia, a Assembleia ela tem que esquecer direita e esquerda. Pare com esse troço. É igual aqui o Equador. Ou tem um extrema direita ou um extrema esquerda. Esquece o Lula e o Bolsonaro e toca o Paraná. Sabe, tem uma coisa que eu fico olhando às vezes discutindo, falando, cara, o que esse cara tá falando isso? Tem tanta coisa, que o Paraná é quase um Brasil dentro de um Brasil. A gente pode cuidar da gente, deixa o Rio, deixa Santa Catarina, esquece um pouco o que está acontecendo em Brasília. E ao mesmo tempo, Roberta, Brasília, a Câmara Federal tem muita coisa boa. Se você quiser se entender de saúde, então a Márcia Sulac é deputada federal e quer entender sobre o remédio de emagrecimento. Ela faz um requerimento, vem os melhores caras do Brasil falar para ela o que é o remédio de emagrecimento. Ela quer fazer um encontro chamado Florence Nightingale. Ela quer fazer um encontro de todas as enfermeiras do Brasil. Se ela, deputada federal, fizer um requerimento, eles fazem o encontro. Mobiliza e traz, né? Então, As pessoas a certas. sensação que ficou para mim, às vezes, que a Assembleia Legislativa ficou tipo assim, é o caminho, o Viamão Sorocaba. A Assembleia ficou no meio. Ela não é nem Câmara Federal e ela não é a Câmara dos Vereadores. E agora ela começa a ser protagonista com essa fala dela, né? Isso aí. A deputada é autora de um projeto de lei recentemente aprovado na Assembleia, né, que regulamenta os serviços de telesaúde. Você falou que não está atuando só com o foco na saúde, mas o projeto de lei mais importante até agora aprovado diz respeito a isso. E eu queria entender o que é essa regulamentação e como que ela vai ajudar a desafogar, né, o sistema de saúde público do Paraná e em que medida para que seja algo seguro para a população. O meu primeiro projeto, eu não tenho muitos projetos, eu agora estou também trabalhando numa consolidação de leis, que eu acho que a gente tem que avançar, amadurecer no processo, não precisa a gente ter mais leis, apresentar por apresentar. Tá. Lei, tem gente que faz todo dia projeto de lei que não muda nada na vida das pessoas, eu sou muito pragmática, eu acho que é aquilo que impacta. E eu como secretária, eu lembro quando a gente desde que entrou na secretaria, a gente implantou o aplicativo Saúde já em 17, que foi difícil no começo, mudar a cabeça das pessoas, do servidor e do usuário do sistema de saúde. Mas foi uma decisão acertada à época, porque a gente queria tirar as pessoas da fila, não precisa ir. Por que uma mulher, a gente está em outubro rosa, mamografia, fazer os exames preventivos da mulher. Por que a mulher que é uma trabalhadora, que sai 6 horas da manhã de casa, pega ônibus, vai trabalhar o dia inteiro, ela não tem tempo de ficar lá numa fila para marcar uma mamografia, não precisa. Não precisa ir lá. Hoje ela liga, hoje a gente avançou tanto que ela recebe uma mensagem, faz 2 anos que você não faz, já vai a agenda para ela confirmar. Na hora, né? Tá na hora, entendeu? E o aplicativo veio nessa lógica da gente tirar, que não deixa de ser uma forma de atendimento virtual, porque a gente não precisa tudo ser presencial na saúde, muita coisa. E aí eu acho que a pandemia acelerou o processo. Eu digo que a pandemia não foi de todo mal. Foi uma coisa que ninguém esperava, inusitada. Mas a gente teve avanços aí. Eu implantei como secretária eu lembro, dia 11 de março de 2020, eu anunciei os primeiros casos de Covid em Curitiba e no dia seguinte a gente abriu uma central telefônica, 33509000, que até hoje está aí,
para atender as pessoas. A gente chegou a atender 1.500 pessoas, casos leves de Covid, porque eu pensava assim, por que a pessoa vai numa UPA tumultuar, num hospital, mesmo num pronto-socorro particular? Eu usei quando fiquei resfriada e não sabia se era Covid ou não. Pelo telefone fiz essa primeira triagem e foi descartado. A Covid foi descartada de prontidão. Então eu não cheguei a ocupar, né, o serviço de saúde presencialmente de forma desnecessária. Mas a gente precisa regulamentar isso, porque isso veio assim de roldão, a gente foi fazendo do jeito que dava. E hoje o Paraná, com o meu projeto de lei, é o primeiro estado a regulamentar a telesaúde no Brasil. É mesmo? É. E assim, o que a gente pretende agora, pragmaticamente, para o cidadão? É encurtar distância e diminuir filas e melhorar desburocratizar mesmo. Desburocratizar. Por que, Marcelo, você já veio aqui no Hospital de Clínicas, já consultou, você vem lá de Palmeira, faz uma rotina, porque você tem uma cardiopatia, ou você tem um câncer, qualquer coisa. O médico já te viu, por que você tem que voltar? Às vezes uma pessoa de idade que tem uma filha que perde trabalho, saculejando numa van, transporte na estrada para vir aqui no médico para o cara dizer assim, tá tudo bem, Marcelo, com os teus exames, continue tomando a medicação, ou mesmo prescrever alguma coisa que ele pode mandar hoje por um e-mail, por um sistema aí para o profissional. Então, mas isso precisa ser regulamentado, precisa ter, porque não pode ser uma coisa obrigatória nem para o profissional de saúde, porque há planos que estão forçando os médicos, obrigando só a atender por teleconsulta, isso não pode. Então, o meu projeto diz que é uma decisão do profissional de saúde, e quando eu falo profissional não é só o médico, porque eu posso fazer uma consulta com uma nutricionista, eu posso fazer minha psicoterapia com o meu psicólogo por vídeo, Lê, hoje, Globo, lê. Novos tempos, tratamento a dependentes químicos muda e contempla até terapia online. Nós fizemos na pandemia atendimento, por exemplo, para grupos de apoio, pessoas que estavam em casa com depressão. Montamos grupos virtuais, claro, com a anuência da pessoa, do profissional de saúde. Então, o projeto de lei, ele diz que não é obrigatório nem o profissional, porque ele pode dizer assim, não, Roberto, eu preciso te ver. Entendi. Venha pessoalmente, eu preciso te examinar. Mas está autorizado a fazer. Então, eu gostei da regulamentação. Ou o paciente e ele também gosta, né? estabelece uma plataforma, Marcelo, porque assim, essa informação, ela precisa circular em meio. Lógico, nós temos a lei de proteção de dados, mas em meio seguro que você possa consultar a informação e eu, como usuária, posso requerer o meu prontuário. Não pode ser só num WhatsApp que some, que depois eu não sei a informação que foi dada, a medicação, a prescrição. Então, tem que ter uma base, hein? Confiável, entendi. Tem que ter uma plataforma. Então, o meu projeto regulamenta a opção do usuário e do profissional pelo teleatendimento e regulamenta o uso de plataformas confiáveis e que atendam à lei de proteção de dados. Isso, que também não vai vazar, né, a informação sobre o paciente. Porque assim, eu tenho alguma coisa que eu não quero que eventualmente vá para o mundo, entendeu? Então, essa é a ideia. E o que a gente precisa trabalhar? Uma coisa que a gente faz pouco também, além do teleatendimento, teleconsulta, a teleregulação. É um termo muito técnico, mas regulação. Nós fizemos na pandemia, o pessoal dizia, porque a gente fechou os ambulatórios de especialidade para atender Covid, tudo foi atender Covid. Mas aí aquela pessoa que estava na fila para um atendimento oncológico, ela não podia esperar. Nós fomos lá, com as informações que tínhamos no prontuário, ligando para a pessoa, ligando para o profissional que pediu e avaliando e puxando essa pessoa para atendimento. E isso é tirar a pessoa da tal fila indiana, por ordem de chegada. Hoje as filas elas são burras, porque o sistema é burro. E eu às vezes preciso, você está em primeiro lugar, mas você pode esperar um pouquinho mais, mas quem está em 10º lugar precisa vir antes. Porque ele tem uma comorbidade, porque ele já tem um fator de risco, que ele precisa chegar antes no especialista. Chega lá e pinça a pessoa. O mais urgente sempre mas na com frente. prioridade clínica, com protocolos clínicos. Então, esse projeto pretende também melhorar, porque nós vamos sempre ter fila. Em qualquer mundo desenvolvido, se for na Inglaterra... No fundo, ela está dividindo o que é prioridade e o que é importância. A prioridade da importância, é diferente um do outro, né? Sim. Você puxa. Mas eu acho que uma coisa que a Márcia fala, Márcia, imagina o que tem de coisa, Roberta. O que deve ter de coisa no mundo dela, pós-pandemia. Porque assim, tudo bem, o trabalho remoto, a gente tem uma regulamentação nova, né? Os apartamentos que a gente fala, como é que eles foram, a mudança no modo construtivo, mobilidade, mas pensa
pensa na saúde o que tem. A gente fica olhando aqui, eu acho muito interessante essa história quando se fala da regulamentação, porque assim, para mim, o negócio mais surreal que tem é eu chegar no aeroporto na Califórnia e mostrar que eu fui vacinado no meu celular. Uhum. Não, para mim assim, eu não sei, é que eu sou analógico. Mas esse sistema da saúde aqui, esse negócio, não, cara, tem que dar parabéns todo dia para a pessoa que criou isso, né? Então, se você ser chamado, ô cavalo, venha se vacinar, puxa minha orelha. Cara, isso é muito legal. Porque esse tal de saúde, eu não sei entrar, mas minha mulher falou, vai, Marcelo. Além de chamar, ainda avisa que tem outras vacinas pendentes. Daí um dia eu acordei e falei, Sil, amor, será que eu já tomei a terceira? O Marcelo já tomou 4. Você não lembra? Olha no celular. Pensa quanta gente que nem sabe que já tomou tantas injeções. A gente estava com essa discussão ontem no almoço de família, anteontem no almoço de família. Não, eu tomei só 4. Eu falei, não, vocês tomaram 5, puxaram o sistema realmente. Então é bem isso, fica na palma da mão. E o certificado também, bem fácil, né? Mas que legal, mas eu vejo para você, assim, eu sempre tô colocando que os novos governantes, né, o novo prefeito, o governador, o presidente, deveriam ser pessoas que são da área da saúde, para mim, depois de 2 anos, porque principalmente o quanto que mudou a saúde mental do mundo. Então eu falei para ela um dia, ela era deputada, falei, deputada, pare com só de deputado, se prepare para ser prefeito da cidade, ou governadora do estado, presidente da república. Por quê? Porque o mundo quer ouvir pessoas que têm, o mundo está querendo receita, as pessoas querem um bolo de fubá, as pessoas querem um café com leite. Eles não querem mais saber de direita e esquerda. Não. Se eu fosse uma enfermeira, um médico, um deputado, meu Deus do céu, eu já ia sair com o discurso, eu tô no meio, um passo para frente. Não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou da saúde. Porque é uma bandeira muito linda. Eu digo que eu sou mais, Marcelo, desculpe te cortar. Eu sou da causa da vida e das pessoas. Então. Porque não é só saúde, eu digo assim, questão do lazer, a gente vê tanto, eu estava escutando, questão da violência, né, a gente está vivendo, e a gente precisa ensinar as nossas crianças a cultura do respeito e da tolerância. Eu, se pudesse influir nas escolas e no arsenal pedagógico lá, todo aquele que você tem que ensinar, arcabouço que você tem que ter, de disciplinas, eu incluiria uma disciplina de tolerância e respeito em todas as escolas, em faculdade, em todos os níveis, desde da escola básica lá, do CMEI, lá do berçário, porque nós vivemos um mundo tão bobo, gente, não vale a pena. A vida é tão bonita, que bom que a gente tem gente de todas as cores. A gente não escolhe, eu não escolhi nascer de olho azul, você não escolheu de castanho, a gente não fez essa escolha, não é nossa. Mas que bom a gente ter gente tão diferente, e que bom que tem gente que pensa diferente, porque a unanimidade é burra. É tão bacana isso, né? Então, assim, eu vejo lá na Assembleia, às vezes, um debate bobo, assim, que tem que ser todo mundo assim, todo mundo assado. Não é. Mas eu queria aproveitar a deixa, que tem muita gente me ouvindo, que é candidata a prefeito. Eu vou dizer assim, eu falo para todo mundo, nós temos que avançar, e daí na tecnologia, ela vem muito, eu digo que o 5G veio sob medida para a saúde. Ele não veio para telefonia, a gente não precisava mais entendeu? De WhatsApp, não. Porque ele melhora muito a qualidade. E hoje, para quem vai fazer plano, porque já tem gente fazendo plano de governo para prefeito, eu dou a dica, não construa mais hospital, nós não precisamos de mais hospitais. Nós precisamos tratar a bipolaridade do sistema de saúde público e privado. Não é só do público. A bipolaridade, que só tem um atendimento ambulatorial, no sistema público é a unidade básica, o posto de saúde, a UPA, né, que funciona como uma unidade básica também, e o hospital. E nós precisamos adensar o sistema de saúde com outros pontos de atenção. E o mundo com envelhecimento, nós estamos envelhecendo, que bom, eu não preciso. Hospital é um lugar que a gente tem que ficar pouco, gente, o menor tempo possível. Você fez a cirurgia, vai para casa, dá um tablet para a pessoa e monitora ela com atendimento domiciliar. Então, o prefeito, quem quer fazer candidato a prefeito, aí quer fazer plano de governo, equipes de atenção domiciliar é o futuro, hospitais com mais leitos de UTI, menos leitos de internação,
e sistemas virtuais de monitoramento das pessoas. Nós fizemos isso na pandemia. Nós chegamos a internar em Curitiba, pouca gente sabe, 1.000 pessoas com atendimento domiciliar, porque nós fizemos escalonamento, paciente jovem, que não tinha comorbidade, que ele ia para casa, o SAMU era avisado que o fulano estava lá, ele tinha prioridade no chamado do SAMU, e a gente monitorava ele. Olha aí, ó. Então, assim... É assim, prefeito, governador, tenha inteligência emocional e tente capitalizar essa bipolaridade que existe na saúde. Aí, ó. Isso aí. Vai, Roberto. Vamos fazer o intervalo. São 7h56, a gente já volta para concluir a conversa. São 7h58, está com a gente aqui no estúdio a deputada estadual Márcia Ursulac. Falamos sobre o atendimento telesaúde, a regulamentação, né, um projeto de lei aprovado pela Assembleia de autoria da deputada. E para a gente fechar, eu tenho que perguntar, porque já tem blog falando sobre várias possibilidades e o assunto eleições municipais está fervendo. A deputada tem algum plano de disputar as eleições do ano que vem? Não, eu não tenho plano de disputar a eleição ano que vem, mas eu entrei para a política para fazer política. Então, acho que assim, eu escrevi até um artigo recentemente falando que eu tive uma votação para mim inusitada, fui a deputada das 10 mulheres a mais votada de todas no Paraná. Numa primeira eleição, eu não venho de um histórico de família tradicional da política, muito pelo contrário, minha família é de pessoas que trabalham, empresários que lutam, pequenos empresários, e minha história é na saúde. E eu sou a deputada com o maior voto de todos entre homens e mulheres na Assembleia em Curitiba. Então, eu imagino que as pessoas que votaram em mim, votaram numa expectativa. E eu não vou frustrá-los, eu quero contribuir para o debate em Curitiba, minimamente para essa cidade que tanto eu trabalhei, sou funcionária de carreira há 35 anos da prefeitura, conheço a administração pública, conheço o executivo, conheço o orçamento público e não dá para a gente largar isso para qualquer um. Isso aí, a gente vai ter que encerrar já. Programa já tá mais ridículo, né? Meia hora, tem que ser 2 horas. Um beijo, se cuidem, mas deixa que a gente faz a campanha dela. Isso aí. Deixa com o gente, né? É assim, até aqui ela veio sozinha, daqui pra frente só com a gente. Muito obrigada pela sua participação, Roberto, boa semana. Bom dia, boa semana a todos aí. Encerramos o TNews de hoje, amanhã às 6:50 a gente está de volta. Boa segunda-feira, até lá. Tchau, tchau, até amanhã.